Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês aí do terceiro ano do nosso Colégio Santa Rita, tá? Bom, nós aqui, mais uma vez aqui, a gente continuando com as nossas videoaulas. E hoje, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar resolução de exercícios, sistema respiratório, sendo nossa aula 9, né? Outra coisa, aqui ainda referente ao nosso livro 3, tá? Lá em Biologia 1 do livro 3. Bom, eu queria dizer também que, além de colocar questões do sistema respiratório humano, eu coloquei duas questões onde nós vamos trabalhar aí estruturas respiratórias observadas aí em outros animais, ok? Mas também eu tenho que dizer a vocês o seguinte, que vocês, eh, que vocês não esqueçam de aprofundar o conhecimento em casa, aí na sua casa, com os livros, com o nosso material, não só vendo a parte teórica, mas também vendo a parte prática, tá certo? Até porque o nosso material ele é muito bom, ok? Bom, nós temos aqui a nossa primeira questão. E a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: em relação às trocas gasosas que os animais realizam com o meio externo, identifique como verdadeiro ou falsas as seguintes afirmativas. Bom, nós sabemos que ao longo da evolução dos seres foi ocorrendo também a evolução nas estruturas que facilitavam a respiração desses seres, né? Então, nós podemos aí identificar respiração branquial, respiração traqueal, respiração filotraqueal, respiração pulmonar, respiração cutânea, tá? São formas de estruturas e formas de respiração encontradas aí nos diferentes tipos de seres. E aí eu queria fazer um destaquezinho aqui para os anfíbios, porque os anfíbios, eles apresentam na realidade, aí, durante a sua vida, três modos de respiração. Como assim? Na fase larval, ela é branquial. Na fase, quando ele sai da fase larval para a fase adulta, digamos assim, ele vai respirar tanto pela pele como pelos pulmões. Como eles apresentam pulmões saculiformes, são pulmões menos evoluídos, tá, do que os pulmões parenquimatosos, então o que vai acontecer? Esses pulmões eles não vão conseguir atender a demanda de oxigênio de que o corpo necessita. Aí vem a parte auxiliar da respiração cutânea. E observamos também que a pele desses animais ela é bastante vascularizada. Para quê? Para facilitar justamente a hematose ali, tá? Ou seja, as trocas gasosas, entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. E lembrando que a umidade também é um papel essencial, tá? Nesse processo aí de hematose. Então, nós temos brânquias, pulmões e traqueias, são estruturas especializadas para as trocas gasosas. Bom, isso eu falei agora há pouco, relatando os tipos de estruturas que nós podíamos observar nos diferentes seres. Então, essa primeira assertiva ela é verdade. As trocas gasosas podem ocorrer por difusão através da superfície corporal, caracterizando as trocas tegumentares ou cutâneas também é verdadeiras, e quando se falar em tegumento, aqui, né, tegumentares, está associado à pele, por exemplo. Os túbulos de Malpighi são estruturas que realizam trocas gasosas? Sim, mas não nas aves, e sim nos insetos. Então, esse terceiro parêntese aqui, essa terceira assertiva, é falsa. O gás carbônico e o oxigênio são gases importantes para as trocas gasosas? Isso é verdade. As traqueias são estruturas relacionadas com a respiração em ambientes aquáticos e ocorrem em peixes e anfíbios? É falso, porque ela vai ocorrer aí nos insetos, tá? E não está relacionada à respiração em ambientes aquáticos, não. Então, por esse motivo, nós temos aí a letra A, tá? Como resposta correta para essa alternativa, ok? Segunda questão. Nessa segunda questão, nós podemos observar aqui uma figura, mas antes eu vou ler o enunciado. Então, as figuras destacam órgãos envolvidos com as trocas gasosas entre quatro animais e o meio ambiente. Então, você está vendo aqui uma lagosta, que é um crustáceo, uma artrópode, um louva-a-Deus, que é um inseto, que é uma artrópode também, e aqui ele está destacando brânquias internas nesses animais,
só no crustáceo, né? Até porque o louva-a-Deus vai ser traqueias. Essas traqueias elas vão se ramificar por todo, digamos assim, o corpo e elas vão ter aberturas. Essas aberturas são observadas aqui no abdômen do animal, não dá para, aqui é o abdômen, mas não dá para perceber essas aberturas chamadas de espiráculos respiratórios, que é por onde entra e sai os gases respiratórios, tá? Lembrando que aqui esse ar que entra, esse oxigênio, ele não vai estar ligado aí a nenhum tipo de circulação. Eles têm o seu sangue chamado hemolinfa, mas a sua hemolinfa não transporta de forma alguma aí esses gases respiratórios, tá? Eles vão entrar e vão sair por essas traqueias aí, quer dizer, pelos espiráculos e se difundir por essas traqueias. Bom, e aqui observa-se brânquias externas. Então, isso aqui é observado em axolote, tá? Aqui você tem salamandra, ok? E aqui você tem pulmões. Então, analisando essa segunda questão, nós temos o seguinte, a letra A. Os pulmões do mamífero são mais alveolados e, portanto, mais eficientes que as trocas gasosas que o pulmão dos anfíbios. Veja só, ele está me dizendo que os pulmões do mamífero são mais alveolados e, portanto, mais eficientes nas trocas gasosas que o pulmão dos anfíbios. Aí nós temos o seguinte, ao analisar essa letra A, ela está correta. Por quê, professor? Porque o que ele está me pedindo aqui é sobre os referidos órgãos, é correto afirmar exceto. Então, ele quer a alternativa que está fora dos padrões, que está errada. Então, a letra A está totalmente correta. Letra B. Os animais adultos da classe em que pertence a salamandra normalmente apresentam pulmões e pele como órgãos envolvidos nas trocas gasosas? Sim, isso eu citei lá atrás com relação ao anfíbio, até porque a salamandra é um anfíbio. Letra C. A traqueia, o louva-a-Deus, é ricamente vascularizada por capilares para captação e transporte de oxigênio? Falso. Porque eu disse que aqui nenhum líquido vai entrar de forma alguma em transporte de gases. Então, essa é a única alternativa errada aqui. E brânquias internas pode ocorrer tanto em vertebrados como vertebrados? Sim. Aí aqui ele coloca, por exemplo, brânquias internas em um invertebrado. Para quê? Para tentar confundir, por exemplo, aí, tá? O estudante, tá? Quem for responder, até porque você sabe que no caso do peixe ósseo, por exemplo, que respira por brânquias, mas elas ficam protegidas por uma estrutura chamada opérculo. E peixe ósseo aí você sabe que é, por exemplo, aí, um animal vertebrado, ok? Então vamos continuar para a terceira questão, né? Bom, essa questão ela se torna interessante, apesar de que você vê que o enunciado é pequeno, não tem nenhum texto, ela é bem direta, mas ela está envolvendo aqui tanto o conhecimento de circulação quanto o conhecimento de respiração. Então, vai estar associado aí. Nossa próxima, em outra aula teórica, nós vamos falar sobre circulação, de qualquer forma. Também vai ter aí nosso exercício para complementar a parte teórica. Mas aqui, voltando para a questão, nós vamos ter o seguinte. Letra A. Todas as artérias levam sangue arterial? Aqui já começou a errar, porque a artéria pulmonar ela vai conduzir sangue venoso. Todas as veias levam sangue venoso? Falso, porque as veias pulmonares levam sangue arterial. B. O ventrículo direito recebe sangue arterial após a hematose? É falso, porque é o ventrículo esquerdo que vai receber sangue arterial sendo conduzido dos pulmões até o coração pelas veias pulmonares. Tá? C. Nos capilares teciduais, aumenta a proporção de oxihemoglobina? Faz diminuir. Lá por quê? Porque eles vão depositar nos tecidos o oxigênio e vão receber dos tecidos gás carbônico. Então, o termo correto seria carbohemoglobina. Letra D. O bulbo do sistema nervoso central promove hiperventilação na medida em que o pH sanguíneo sobe ou se torna alcalino? Bom, quando a pessoa, por algum motivo, não está respirando, consequentemente,
o nível de íons de hidrogênio no corpo aumenta, tornando o meio interno mais ácido. Consequentemente, também, se não está inalando oxigênio, o aumento de gás carbônico e não está conseguindo eliminar o gás carbônico, então você tem alta de gás carbônico. Então, o meio está ácido. Nesse caso, é que precisa, sim, aumentar aí a frequência respiratória. Mas, se o pH, em vez de estar ácido, está básico, alcalino, devido agora a uma grande quantidade de oxigênio, então o bulbo ele tem que promover uma hipoventilação, uma diminuição da frequência respiratória, que é para o pH ali ficar de acordo com a homeostase que o organismo requer, tá? Porque nem pode ser ácido, nem pode ser básico, tá certo? É aquela coisa desbalanceada. E esse bulbo, né, hoje chamado tronco encefálico aí, mas alguns ainda chamam de bulbo também, ele é uma peçazinha lá do encéfalo responsável pelo controle dos batimentos cardíacos e dos movimentos aí respiratórios e da respiração em si, tá? Bom, então a letra E diz o seguinte: a hematose compreende a difusão de gases específicas em capilares alveolares, transformando o sangue venoso em sangue arterial. Corretíssimo. Bom, sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Sangue arterial, pobre em gás carbônico, rico em oxigênio. O sangue arterial tem um vermelho mais vivo, devido à grande concentração de oxigênio, enquanto o sangue venoso tem uma coloração do vermelho mais escuro, devido ao grande teor de gás carbônico aí. Aí vem a quarta questão. Nessa quarta questão, ela aborda uma doença aí do sistema respiratório, tá? Então nós temos bronquite, é uma doença causada por inflamação dos brônquios, que se instala quando há acúmulo de secreção. Além de tosse intensa, o doente pode sentir também falta de ar, na forma crônica da doença. Essa falta de ar é explicada pelo fato de que a secreção, então vamos analisar cada uma. A secreção vai impedir que os brônquios façam hematose? Bom, a hematose ocorre nos alvéolos, tá? Pulmonares, especificamente nos alvéolos pulmonares, e não nos brônquios. B, bloqueia a passagem de ar para a traqueia? Bom, o ar, ele primeiramente tem que vir da traqueia e da traqueia passar para os brônquios, tá? Então, a dificuldade em esse ar está entrando, tá? Primeiramente. Letra C, impede que o ar, até porque também, quando se fala de ar, tem o ar que está conduzindo o oxigênio e tem o ar que está voltando, conduzindo aí mais gás carbônico. Então, eu teria que ser mais específico. Letra C, impede que o ar chegue aos alvéolos pulmonares? Essa se enquadra como melhor. Por quê? Porque devido a estar inflamado, devido a ter um acúmulo de secreção, diminui bastante aí a passagem do ar, o que vai fazer com que tenha menos ar adentrando e dando aquela sensação de falta de ar que incomoda muito. Agora, interrompe a movimentação normal do diafragma, não tem nada a ver, até porque o diafragma não se localiza aí. É um músculo respiratório que auxilia a respiração junto com os intercostais, mas ele vai se situar separando aí o tórax do abdômen, ok? Então vamos para a próxima, quinta questão. Aqui tem uma tabela com valores referentes aos transportes de gás, né? Então o oxigênio é transportado pela hemoglobina, o composto é a oxahemoglobina, o gás carbônico é a carbohemoglobina. Agora, o que não pode ocorrer é a carboxahemoglobina, que a gente vai discorrer com isso lá, mas no final desses exercícios, ok? Mas o oxigênio, 98%, ele vai ser transportado pela hemoglobina, que é uma proteína. 2% ali no plasma. Já o gás carbônico, 7% aproximadamente aqui vai ser no plasma, 23% proteínas como como a hemoglobina e 70% na forma de íons bicarbonato. Então, nesse caso aqui, existe a participação de uma enzima chamada anidrase carbônica para que ocorra esse processo aí. Bom, que facilita esse processo. Então, pode-se afirmar que
Então, nós vamos. Letra A. A maior porção do gás carbônico é transportada na forma de bicarbonato. Eu acabei de citar isso na questão. Então, a letra A é sim a resposta correta. Agora, na letra B, o oxigênio e o gás carbônico necessitam de enzimas para suas associações com proteínas? Bom, nós podemos dizer o seguinte, tá? Na verdade, quem tem mais aqui que se preocupar com a enzima seria o gás carbônico. Mas a forma de captação aqui, por exemplo, da proteína, hemoglobina, o gás carbônico tendo mais eficiência, tá? Não quer dizer que ele necessita de enzimas para isso, até porque se eu concordasse com isso, a letra A não seria a resposta correta e seria o que? A letra B. Ok? Então, essa letra B está fora de cogitação. C. O gás oxigênio se associa fortemente às proteínas transportadoras? Não, porque forma uma ligação instável. Se fosse fortemente associada, quando ele chegasse lá nos tecidos, não ocorreria o desmanche da oxihemoglobina e ele não passaria para as células, tá? Então, ele teria que ter uma estabilidade grande, e não é característica dele nem do gás carbônico. Tá? Quem tem essa estabilidade prejudica o processo respiratório é o monóxido de carbono, como eu disse, nós vamos ver mais adiante. Letra D. A maior porção do gás oxigênio transportada está associada às hemácias e nunca a leucócitos. Então está errado. Letra E. O gás carbônico é menos solúvel na água que o gás oxigênio. Falso, até porque o gás carbônico ele é mais solúvel, 35 vezes mais solúvel do que o oxigênio. E eu posso dizer que é 700 vezes menos abundante no ar do que o oxigênio. A sua concentração vai variar aí algo em torno de 0,033%. Bom, sexta questão. A alta demanda metabólica de muitos animais necessitam de grandes quantidades de trocas de oxigênio e gás carbônico. Pigmentos respiratórios presentes no sangue facilitam essas trocas por meio de interações com esses gases e um sistema circulatório potencializando sua distribuição. Em relação a esse mecanismo, é correto afirmar. Bom, essa sexta questão aqui, só recapitulando, você tem 01, 02, 03, 04, 05, que é uma sequência, e nesse tipo de sequência, é como se fosse A, B, C, D, E. Então, alguns vestibulares se observa isso. Inclusive, esse aqui, né, algumas questões da Bahia eu já percebi nesse formato. Mas vamos lá. Em relação a esse mecanismo, é correto afirmar. Primeiro, nos capilares tissulares, o gradiente de pressão arterial favorece a difusão de oxigênio para fora e de gás carbônico para dentro do sangue. Em primeiro momento, você poderia achar que essa fosse a alternativa errada, mas aqui ele está falando de capilares tissulares, capilares que vão ficar nos líquidos ali tissulares, perto por ali, capilares que vão estar entre, células nos tecidos, e são capilares que vão capturar aí, por exemplo, um líquido, pouca parte dele vai para o sangue e outra parte vai constituir aí, por exemplo, a linfa, né? E você tem o seguinte, se eu analisar a 02, o sangue arterial retorna ao coração após ser passado pelos pulmões, após ter passado para os pulmões, então nós temos o sangue arterial retorna ao coração após ter passado pelos pulmões. Bom, o sangue arterial não é o sangue arterial. Vamos dizer bem assim, quem passou pelos pulmões foi o sangue venoso. Lá nos pulmões ele foi transformado em sangue arterial. Então dizer que o sangue arterial retorna ao coração após ter passado os pulmões, não. Ele entra venoso e sai arterial. A 2 é errada. 3. O sangue que chega aos pulmões pelas artérias tem aí um oxigênio e o gás carbônico menor do que aquela observada no interior do alvéolo. Bom, está errado também essa proporção aí. Então, no interior do alvéolo, ele teria que ter, como ele disse, o sangue que chega aos pulmões pelas artérias tem um potencial de oxigênio e uma pressão de gás carbônico aí menor do que aquela observada no interior do alvéolo, teria que ser maior. Então, está falso. O sangue que sai dos pulmões rico em oxigênio segue diretamente para os tecidos
e depois retorna ao coração. Então, se o sangue sai dos pulmões rico em oxigênio, ele vai direto para o coração, para do coração ir para os tecidos. É falso. A pressão arterial de oxigênio e gás carbônico no sangue é o mesmo em diferentes pontos do sistema circulatório, contribuindo significativamente para a hematose. Olha, se fosse o mesmo, não teria como ocorrer hematose, porque a hematose ela vai ocorrer justamente pela diferença de pressão entre esses dois gases aí. Então, tá falso. Então, só me resta essa alternativa aqui, 01, está respondendo essa alternativa. Bom, questão 7. O câncer de laringe chega a atingir aproximadamente 8 a 10 mil pessoas por ano no Brasil e a nível mundial são cerca de 15 casos a cada 100 mil homens. Então, aqui mais outra doença aqui afetando o sistema respiratório. É um dos cânceres mais comum a atingir a região da cabeça e do pescoço, vindo a representar 25% dos tumores malignos diagnosticados nessa área. Dados do Instituto Nacional do Câncer. Observa-se que, em virtude dessa patologia, o tumor afeta tanto a respiração quanto ao processo de deglutição, além de interferir na voz. Sobre o tema em tela, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, nós temos aqui nessa questão a primeira, a laringe apresenta um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Bom, isso é verdade, é característica da sua estrutura ali, de sua anatomia. 2. A laringe é um órgão comum ao sistema respiratório digestório. Isso é falso porque isso é faringe, teria que ser faringe. 3. A laringe é um tubo de formato irregular, constituído por cartilagem elástica e hialina. Essa confere também, isso é verdade, faz parte da sua morfologia ali. 4. Há uma nítida associação entre a ingestão excessiva de álcool e o vício de fumar com o desenvolvimento de câncer, sendo o tabagismo o maior fator de risco para o desenvolvimento de câncer de laringe, com toda certeza, porque são muitas substâncias cancerígenas aí que são encontradas no cigarro. Então, como correta, a letra C, ok? Então, próxima questão, nós vamos aí para a oitava, nós temos, no dia 15 de setembro de 2016, o ator brasileiro Domingos Montagnier, intérprete do personagem Santo na novela Velho Chico, morreu afogado enquanto nadava no Rio São Francisco, nas mediações do município de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Seu corpo foi encontrado a cerca de 30 metros de profundidade, preso nas pedras, perto da usina hidrelétrica de Xingó. Ao saber do fato, um telespectador poderá fazer as seguintes afirmações. Primeiro, o afogamento é uma forma de asfixia pela substituição do ar atmosférico por água ou outro líquido, que pode resultar numa parada cardiorrespiratória. Sim, essa questão do afogamento não quer dizer que a pessoa só se afoga se, por exemplo, cair uma piscina funda e não consegue, não sabe nadar e aí termina que se afogar. Mas o afogamento também, ele pode ocorrer se a pessoa cair numa determinada... cair, ficar desacordado. Digamos que chove, e aí a cabeça ficou numa certa depressão no terreno. Choveu, encheu de água e a cabeça continua ali. E só o fato dele estar só um pouco da cabeça ali, onde pega ali o nariz, ali, imergido ali naquela parte de água pequena, então ele pode também ocorrer ali o afogamento. Ou se chama também a pessoa está embriagado, vomitou e está deitado, de forma que o vômito vai, mas fica encobrindo as vias aéreas, também pode morrer por asfixia, por afogamento das vias aéreas, certo? Essa primeira questão está correta. 2. Essa assertiva, né? Se as funções respiratórias não forem restabelecidas dentro de 3 a 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente, causando a morte? Sim. 3. A respiração pulmonar, o processo de trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue que ocorre nos pulmões? Correto. 4. Todas as células do corpo humano executam a respiração celular que ocorre no interior das mitocôndrias? Sim, por conta do processo de geração de energia. 5. Os produtos da respiração celular são água, gás carbônico, a água formada é reutilizada pelas células e o gás carbônico é eliminado do corpo. Também confere, está correto.
E a resposta para essa alternativa vai ser a letra D de dado. Próxima questão. Questão de número 9. Então, praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes ocorre uma forte dor na região abdominal, que obriga a pessoa a parar com essa atividade. Essa dor pode estar associada à falta de gás e oxigênio em um músculo que participa da respiração fisiológica e fica localizado entre o tórax e o abdômen. Só essa partezinha aqui já me diz a resposta, que é o diafragma, porque é o músculo que vai separar aí essas duas partes do nosso corpo, tá? Aquela famosa dor quando a gente é menino, por exemplo, que gosta de estar brincando, correndo, e sente essa dor aí e tem que parar, porque senão ela continua e vai se tornando incômodo, né? Mas bem, isso acontece provavelmente porque o exercício está sendo feito num ritmo muito mais intenso. O condicionamento aeróbico do praticante e, em consequência, a respiração não consegue suprir a demanda do gás oxigênio aí solicitado pela musculatura, tá? É importante só frisar aqui que quando o nosso corpo, a questão do oxigênio não está sendo suficiente, em alguns músculos, músculos estriados esqueléticos, por exemplo, eles podem fermentar, né, para adquirir um pouco mais de energia, só que gera um efeito colateral, que é a produção aí de ácido lático, que pode provocar câimbras aí no indivíduo. Bom, o músculo ao que o texto se refere é o diafragma, beleza? Então, ele juntamente com os intercostais, ele vai auxiliar nos movimentos respiratórios, tá? Ele, quando a pessoa inala o ar, ele se contrai. Quando expira o ar, ele fica relaxado, assim como o músculo intercostal. Bom, questão 10. Dados divulgados do Ministério da Saúde em 2015 indicam que o número de fumantes no Brasil caiu 31% nos últimos 9 anos. No entanto, o país ainda apresenta cerca de 20 milhões de habitantes sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares devido ao tabagismo. Entre as principais doenças pulmonares relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é uma irritação respiratória crônica de lenta evolução, na qual as paredes internas dos alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo que sofre de enfisema apresenta respiração ofegante, um chiado e falta de ar, que se agrava à medida que a doença avança. Os sintomas do enfisema estão diretamente relacionados à função das estruturas pulmonares, que são afetados por essa doença. Bom, a função principal dessas estruturas é: qual é, em primeiro momento, essa estrutura que está sendo afetada? São os alvéolos pulmonares. Eles vão sendo destruídos. Consequentemente, o processo respiratório vai ficando comprometido. E aí vem a dificuldade de respirar, ou seja, é menos oxigênio adentrando no organismo para atender a demanda que é exigida, tá? Então, quando ele pergunta a função principal dessa estrutura, se é o alvéolo pulmonar, é permitir que ocorra a hematose, é permitir que ocorra a troca gasosa, que entre o oxigênio e que saia o gás carbônico. Por isso que a letra C responde corretamente: permitir que ocorram trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado. Essas estruturas aqui que vai permitir isso é os alvéolos pulmonares, ok? Então, ele é quem garante a troca gasosa. 11ª, o ritmo involuntário da respiração é controlada pelo bulbo. A entrada e saída do ar dos pulmões permite as trocas gasosas. A taxa respiratória é influenciada pela concentração de moléculas de gás carbônico e do oxigênio presentes no sangue. Quanto ao sistema respiratório, assinale a incorreta. Então, nós vamos lá. As trocas gasosas nas superfícies respiratórias ocorrem por difusão? Ótimo. A hematose representa trocas de gás carbônico pelo oxigênio que ocorrem nos alvéolos pulmonares? Isso também é verdade. No sangue venoso, a concentração de gás carbônico é maior do que no sangue arterial? Olha só o que ele está me dizendo aqui. No sangue venoso, a concentração de gás carbônico
é menor do que no sangue arterial, bom, isso aqui teria que ser maior. Então, essa aqui é a resposta errada. A hemoglobina presente nas hemácias possui grande afinidade pela molécula de oxigênio? Sim, isso é verdade. A maior parte do gás carbônico é transportada pelo plasma? Então, isso também é verdade, na forma de bicarbonato. Então, letra C responde corretamente a 11ª questão. E para encerrarmos, temos aqui a 12ª. Então, quando ocorre períodos prolongados de estiagem em diferentes regiões brasileiras, observa-se um aumento no índice de decorrência de ocorrência de doenças respiratórias. Nesse contexto, ressalta-se a importância de determinadas medidas profiláticas para favorecer o melhor desempenho do sistema respiratório humano, onde ocorra a troca gasosa por difusão. Durante a hematose, ocorre a difusão de gás carbônico para o meio externo e de oxigênio para o meio interno. Esses gases são ligados ao pigmento respiratório proteico, denominado hemoglobina, que se localiza nas hemácias. Conforme o gás ao qual a hemoglobina se liga, um diferente composto é formado, como representado a seguir. Então, hemoglobina mais oxigênio, oxihemoglobina. Hemoglobina mais gás carbônico, carbohemoglobina. Hemoglobina monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Aqui é o perigo. Esse é letal. Esse mata. Tá? Porque enquanto esses dois aqui são compostos instáveis, fáceis de se desmanchar, esse é estável. Certo? Muito mais estável do que esses outros aqui. Então, ele não se desmancha. E aí, o que vai acontecer? Não vai ocorrer o seguinte, ele não vai deixar que o oxigênio se combine com a hemoglobina. Isso não tem como o oxigênio entrar na célula, vai causar asfixia e morte. A melhor resposta vai ser a letra E. Carboxihemoglobina, um composto estável, porém letal por asfixia. Tá? Então, oxihemoglobina é instável, carboxihemoglobina é estável, o carbohemoglobina é instável, mas esse não é. Tá? Aqui, esse carbohemoglobina é instável, mas complementado por bicarbonato, não, isso aqui teria que ser o gás carbônico, e o gás carbônico é instável. Então, só a letra E responde corretamente. Lembrando que nessa questão aqui, quando eu estava explicando a questão do diafragma aqui, tá? Quando eu falo de exercícios, movimentos respiratórios, tem inspiração e expiração, tá? Então, o que acontece? O diafragma ele fica contraído, né? Os músculos intercostais também se contraem na expiração, há um aumento do volume da caixa torácica, tá? E aí o ar adentra, porque a pressão interna a pressão externa ela é maior. Só que aí, quando do contrário da expiração, a caixa torácica diminui, porque tem um relaxamento dos intercostais e do diafragma, e a pressão interna do ar é maior, tá certo? E são essas questõezinhas aí que a gente não pode esquecer na hora da resolução dessas questões. Tá bom? Pois até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.